Irmãos, vamos ler algumas referências. Eu quero pedir a gentileza de que a gente abra a Bíblia para começar no Gênesis, verso 14, capítulo 21, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e a despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E acabou a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvorezinha, e foi-se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. Foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E Deus era com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Verso 12 do capítulo 21. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca de mandar o moço embora. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Agora vá, por favor, para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. E eis que, no mesmo dia, iam dois dos discípulos para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só o peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele aceitou entrar e ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Neste instante abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos falava e ensinava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles.
os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu para Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Agora abra, por favor, em Romanos, capítulo 4, verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. E agora, a última referência, por favor, vá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz aquele que faz acontecer, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Te dou um conselho: que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças. Compre vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos um tempo muito interessante. É interessante significa que é de nosso interesse. Mas há pessoas que não percebem. Há pessoas que não se dão o trabalho de perceber, que vão vivendo. A Bíblia diz que quando a mão é preguiçosa, tem goteira no telhado. Quando a mão não vai lá para consertar, quando chega a chuva, goteja. Tem gente que vive as dificuldades além do normal. Existem dificuldades pelas quais nós todos vamos passar, não tem como fugir, são naturais da vida, mas tem pessoas que não se preparam para elas. Tem pessoas que vão vivendo a vida com uma irresponsabilidade tão grande, que quando chegam os momentos difíceis, os sofrimentos dessas pessoas é muito mais acentuado. Nós precisamos aprender a ler os sinais. Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês são muito bons para entender certos sinais. Quando o céu fica vermelho, vocês dizem: o inverno está chegando, vai fazer frio. Jesus disse: mas se vocês sabem ler assim os sinais do tempo, como é que vocês não estão entendendo os sinais que dizem que uma tempestade espiritual está para chegar? Então eu digo para vocês, quem estiver no campo, não volte para casa. Quem estiver longe, não venha para perto, porque muitas coisas ruins vão acontecer e vão pegar vocês desprevenidos. Quando Jesus diz isso, ele está nos dizendo que o Espírito Santo nos dá uma percepção, uma capacidade de leitura de sinais, de fenômenos espirituais. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer lá no capítulo número 2 da primeira carta, que nós que cremos em Jesus, recebemos a mente de Cristo, recebemos o entendimento das coisas espirituais. E ele vai dizer, só a pessoa que é espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Bom, se você vai para Mateus 24 e 25, você vai ler os sinais do princípio das dores. É um texto que todo mundo conhece. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, nação contra nação, etnia contra etnia. E ele diz, mas se preparem, essas coisas são apenas o princípio das dores.
Então veja que a Bíblia, há 2000 anos, deixou para nós uma orientação, e Jesus, derramando o Espírito Santo sobre a igreja, nos deu a capacidade de julgar de forma espiritual os fatos que parecem ser apenas naturais. Precisamos ver as coisas que estão acontecendo pelo mundo. Bom, vamos lá. Nós temos visto algo que eu, Ademir, pessoalmente achei que não veria mais: uma ameaça de uma guerra mundial. Nós estamos ouvindo pessoas que têm um poder bélico muito grande, que têm armas nucleares, dizendo toda semana: estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Nós vimos a agressão da Rússia à Ucrânia e a destruição nessa semana de 10 cidades, com drones suicidas, kamikazes. Nós temos acompanhado há mais de um mês uma destruição. Nós temos visto nos meses anteriores outras nações sendo destruídas. O número de pessoas que foge das guerras ao redor do mundo é cada vez maior. Nós temos visto um crescimento da miséria na nossa pátria, na nossa terra, no nosso estado, na nossa cidade. Nós temos visto uma perda do poder de compra e de garantia de uma sobrevivência com o mínimo de dignidade nas nossas contas mensais. Cada mês a gente compra menos e paga mais. Cada vez a gente tem menos certeza de que no mês que vem a gente vai ter condições de ganhar o pão de cada dia. Eu lia hoje que a medicina começa a ficar alarmada com o número de cânceres de colo retal na população abaixo de 50 anos. Não é comum. Esse tipo de câncer aparecia em pessoas com mais de 50 anos. Agora, o número crescente de pessoas com menos de 50 anos está deixando a comunidade dos oncologistas muito preocupadas. E aí as pessoas podem dizer que o estilo de vida, a alimentação, o estresse, são fatores que estão gerando todas essas coisas nos corpos das pessoas. Nós envenenamos os rios, nós matamos os animais, nós poluímos o ar, nós destruímos as florestas, nós envenenamos a terra. O número de crimes está cada vez aumentando mais. Homicídios, latrocínios, assaltos, furtos, sequestros, explosões. A violência de uma nação contra a outra não nos assusta mais como assusta a violência das pessoas próximas de nós. Briga de trânsito. Eu vi essa semana um cara atropelando o outro por causa de uma briga de trânsito, esmagando a perna do cara no outro carro e depois passando em cima, porque o outro também tinha um facão na mão. Não há mais temor a um destempero, a um descontrole. A reserva moral, quem deveria ser luz e ser sal e dizer: olha, há uma esperança em Deus, o que é que nós temos visto? Na semana nós vimos uma senhora que se apresenta como pastora, que foi ministra, vir no altar de uma igreja como a Assembleia de Deus, uma igreja que tem um respaldo histórico, uma igreja que tem um nome a zelar, e ela fazer acusações de crianças que são sequestradas na ilha de Marajó, levadas para fora, que são expostas a uma escravidão sexual, que têm suas boquinhas mutiladas. E disse que tinha provas disso no ministério, da qual ela tinha saído há pouco tempo para ser candidata e foi eleita. Foi tão absurdo tudo o que ela disse, que imediatamente as autoridades competentes começaram a procurar as provas e apresenta isso. E ela traz uma desculpa e diz: não, isso eu ouvi. Mentira, você não falou que ouviu, você falou que tinha as provas, todo mundo viu esses vídeos. Mas ela veio para um altar sem temor nenhum e mentiu descaradamente, mas o pecado dela é pouco perto do pecado dos pastores que a puseram no altar, que deveriam ter vindo a público e ter dito: nós erramos, nós não sabíamos que ela estava mentindo, mas eles não falaram. Mas o pecado dos pastores ainda é menor do que o pecado das pessoas que estavam lá dentro, sentadas, que deveriam se levantar e dizer: nós não compactuamos com isso, mas estão compactuando.
Então veja, quem deveria ser reserva moral desse país, não tem moral para falar. De ontem para hoje ficamos escandalizados em ver um homem que se apresenta como representante da família, da moral desse país, dizer: eu estava de motocicleta, vi algumas meninas de 14, 15 anos arrumadinhas, num sábado de manhã virei, rolou um clima, e eu perguntei: posso entrar na casa de vocês? E entrei, e ele falou isso com uma naturalidade de quem diz: eu chutei uma bola no campo de futebol. Irmãos, que mundo é esse que nós estamos vivendo? É um mundo que desagrada a Deus, mas não é um mundo que desagrada a Deus através dos animais, dos minerais ou dos vegetais, mas de uma única espécie, da espécie humana. Nós estamos degenerados e nos degenerando e degenerando ao nosso redor, tudo que existe, que tocamos, e as coisas vão ficando ruins. Nós lemos alguns textos, nós lemos 4 textos, porque você deve estar se perguntando: pastor, para onde o senhor vai com essa linha de raciocínio, e o que tem a ver com os textos da Bíblia? Tem. Vamos pensar. Primeiro, nós encontramos uma mulher que foi posta para fora de casa, Agar. Agar foi uma serva que foi adquirida por Abraão no Egito. Ela dá um filho para Abraão, Ismael, porque Sara havia desacreditado a palavra de Deus, de que Deus lhe daria um filho. Ela já estava muito velha, quase 90 anos, e nada de filho, então nada mais natural que visse o filho da serva como filho dela. Mas Deus não deixa para trás as suas promessas. Se você encontrar uma promessa na Bíblia, e você preencher todos os requisitos que essa promessa pede, se prepare, Deus vai cumprir na sua vida. E quando chegou o tempo, porque Abraão tinha crido, isso lhe foi imputado por justiça, quando Deus falou a Abraão: de ti virá um sucessor, e você vai ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, ele creu, ele segurou a promessa. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Ele acreditou em Deus, isso foi o suficiente. Ainda que Sara não tivesse acreditado, Abraão acreditou. Ainda que Sara não tivesse andado na fé, Abraão andou na fé. E quando você anda na fé, Deus cumpre a promessa dele. Chegou o tempo de Deus dar a ela um filho, e ela engravidou, e nasceu um filho. E quando nasceu um filho, perguntaram: qual que é o nome do garoto? Ela disse: Isaque. Isaque significa filho do riso. E alguém disse: mas que nome esquisito é esse? Ela disse: quando alguém souber que uma mulher de 90 anos deu um filho para Abraão, vai rir e achar que é brincadeira. Por isso ele se chama Isaque, filho do riso. Mas quando o menino cresce, o filho da serva, com ciúme, começou a importunar esse irmãozinho Isaque. E a mãe do Isaque, que não era a mesma mãe do Ismael, chamou Abraão e disse assim: manda embora a serva que nós compramos no Egito e o filho dela. Aquela palavra pareceu mal para o Abraão, que era pai, que amava o menino, mas Deus vira para ele e diz: o que Sara está falando está certo, pode mandar embora. Desse menino eu vou levantar príncipes, eu vou cuidar dele, porque ele é teu filho. Porque você anda na fé, a bênção vai alcançar o teu filho, pode ficar tranquilo. E aí ele manda a serva embora. Irmãos, ela entra num momento difícil da vida dela. Sabe por quê? Porque quando ela sai, em algum momento a água acaba, a comida acaba. E ela continua andando e não chove, não encontra um poço, não tem um açude, não tem nada. Não passa um viajante para dar um odre de água. Em algum momento o menino chora desesperado, querendo fome, querendo água, querendo comida porque está com fome, água porque está com sede. E ela coloca o menino debaixo de um arbusto, numa sombra, senta do outro lado e diz: eu não vou nem olhar porque o menino vai morrer, e eu não quero ver. E aí vem um anjo do Senhor e diz assim: Agar, pode levantar e pegar o menino e seguir a tua caminhada, porque eu vou cuidar desse menino e ele será grande. Eu sou o Deus de Abraão. Quando parecia que tudo estava ruim, a fé de Abraão salvou o menino. A fé de Abraão salvou Agar, porque quando ela abre os olhos, ela viu o que ela ainda não tinha visto. Ela viu agora com os olhos da fé, despertados pela palavra do anjo. Ela viu que tinha um poço de água. Não existia poço, o poço foi criado exclusivamente para ela e para aquele menino.
E ela enche o odre de água e segue a sua viagem. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Dessa vez, a água que está no odre não acaba. Ela bebe, o menino bebe, a água se renova, até que ela chega onde tinha que chegar. E esse menino se torna o pai de 12 príncipes. A segunda história que nós lemos de 2 homens que eram discípulos de Jesus, não dos discípulos que se tornaram apóstolos. A palavra apóstolo só cabe aos 12 que Jesus escolheu, já ensinei isso aqui na igreja. Quando você encontrar aí fora alguém que diz apóstolo Valdomiro, apóstolo Zé Antônio, apóstolo... Irmão, isso é invenção dos homens. Jesus chamou de apóstolos apenas 12. O resto é vaidade humana, só isso. Aqueles 12 receberam o nome de apóstolos. O que passou desses 12 eram discípulos. 2 destes discípulos, dado o 3º dia, Jesus não havia ressuscitado e aparecido para eles, se bem que eles ouviram que Jesus havia aparecido para outras pessoas, eles também não creram muito e resolveram ir embora de Jerusalém. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Eles entraram num processo de entristecimento, imaginaram ter perdido o tempo que andaram com Jesus, imaginaram que a perseguição a Jesus ia chegar a eles, então era melhor dar no pé e ir embora. Vão caminhando, provavelmente reclamando. Gente que não anda na fé reclama muito. Toda vez que você encontrar alguém que reclama demais, essa pessoa não anda na fé. Todas as vezes que você encontrar pessoas que andam na fé, elas não vão reclamar, elas vão profetizar. Irmão, isso é tranquilo. Você sentou do lado de alguém que só reclama? Não anda na fé. Você sentou do lado de alguém que anda na fé, ele profetiza as coisas. Bom, Jesus começa a andar com ele, eles não conhecem Jesus. E Jesus puxa a conversa, o que vocês estão conversando? E eles dizem, só você que não sabe? Do que se fala em Jerusalém? Crucificaram Jesus, o Nazareno, que foi grande diante de Deus, com sinais e maravilhas e diante dos homens. Nós vimos os sinais dele, muitos viram, quase toda Jerusalém viveu dos milagres dele. E nós esperávamos, não esperamos mais, que ele ressuscitasse ao 3º dia, já é o 3º dia e ele não apareceu, então nós achamos que não vale a pena continuar na fé, nós estamos indo embora. A nossa fé não nos sustenta mais. E aí Jesus começa a mostrar nas histórias do Velho Testamento, passando pelos profetas, que convinha que o Cristo vivesse tudo aquilo que Jesus, o personagem que eles conversavam, viveu. Eles não sabiam que era Jesus que estava com eles. E Jesus foi mostrando que tudo o que aconteceu, a traição, a perseguição, a mentira, a crucificação, a tortura e a ressurreição, já estavam profetizados. Durante a conversa, a viagem chega ao destino deles. O dia já está declinando, final da tarde, crepúsculo, céu vermelho, estrela aparecendo, o sol já indo embora. Jesus faz que vai seguir viagem, eles dizem, não, a conversa está boa, fica com a gente, janta com a gente, dorme aqui, conta mais. Jesus entra na casa deles, eles rapidinho põem a mesa, porque uma das características da prosperidade é a generosidade. A prosperidade habita onde está a generosidade. E eles abriram logo ali aquilo que tinham, puseram um pão e disseram, a gente tem pão, come com a gente, divide com a gente. E Jesus pega o pão, agradece ao Pai, parte o pão, e naquele momento os olhos deles se abrem e eles dizem, é Jesus, e pensaram, Jesus some, desaparece. E eles ficam cheios do Espírito Santo e dizem, nós não podemos guardar essa verdade para nós, precisamos voltar agora à noite, enfrentar os perigos da estrada, mas precisamos contar para todo mundo que Jesus ressuscitou. A fé faz isso, a fé nos desperta. E eles voltam, encontram os discípulos e contam que tinham encontrado com Jesus e que verdadeiramente ele tinha ressuscitado. Havia passado o momento da dificuldade, da falência da fé, da tristeza, da angústia, do pensamento de que Deus os havia abandonado, porque eles eram filhos de Abraão. E aí nós lemos algo interessante. Paulo diz assim, nós todos que somos filhos de Abraão, somos também herdeiros da fé de Abraão. Irmãos,
Nós não somos descendência do sangue de Abraão. Nós não somos descendência da linha de herdeiros naturais de Abraão. Nós que cremos em Jesus, somos herdeiros da fé de Abraão. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez na vida do menino Ismael, por causa da fé de Abraão, Deus faz na nossa. Tudo que Deus fez na vida daqueles dois que estavam deixando Jerusalém, Deus faz na nossa. Então nós somos os herdeiros do mesmo poder que esteve com aquele rapaz, que esteve com aqueles dois discípulos. Mas nós precisamos fazer a fé funcionar. Como é que uma fé funciona? Quando ela é conservada, produtiva. Não basta ter a fé, é preciso que a sua fé esteja sendo regularmente conservada. Por isso é que eu digo, venha à escola dominical, ore, leia a Bíblia, ouça as pregações, seja fiel à sua igreja, tenha uma linha de aprendizado. Para com esse negócio de ficar como uma beija-flor que vai numa flor e na outra. Você não é beija-flor. Aprenda com o seu pastor, aprenda com a sua igreja. Ah, mas eu vou ouvir. Não vai ouvir lá, vai ouvir aqui, porque quando você vai em muitas fontes você se perde. Semana passada tiramos uns dias para poder descansar. A Simone tem uma sobrinha que também é minha sobrinha, né, naturalmente, mas é sobrinha dela que eu tomei como graça. Combinamos de nos encontrar em Três Marias. E ela saiu de uma cidade, lá da Serra do Cipó, daquela região, para ir direto para Três Marias. E nós saímos daqui de madrugada. Nos encontramos lá da manhã do outro dia. E quando eu encontrei com o meu sobrinho, o marido dela, perguntei como é que foi a viagem. Ele disse: terrível, terrível. Em algum momento o carro começou a feder gasolina e começou a beber gasolina, acabou com quase o tanque todo. E a gente ficou com muito medo, porque chegamos aqui quase meia-noite, 2 crianças no carro, estrada escura, a gente dirigindo e não sabia se ia chegar, se o carro ia parar, se não ia. Hoje eu tenho que levar o carro para a oficina, isso no sábado. Levou o carro na oficina, teve que trocar um bico injetor, teve que trocar filtro de combustível, acho que trocou vela, olhou o estado dos cabos de vela. Bom, irmão, essa é uma história. Mas eu tinha que viajar, saí de noite. O que eu fiz na quinta-feira? Eu peguei o meu carro, levei na oficina e falei com o mecânico: confere para mim, troca os filtros de combustível, confere os bicos injetores, vela, cabo de vela, troca se precisar, olha as pastilhas de freio, olha as lonas de freio, faz uma regulagem do motor, porque eu vou viajar de madrugada com a minha esposa. E eu não quero ser surpreendido. A nossa viagem foi tranquila. O carro deu 17 km com litro de gasolina. Que marca maravilhosa, tranquilo. Qual foi a diferença? A diferença é que eu procurei conservar um carro que não é novo, que é um carro antigo, até mais velho do que o dele, num bom estado, e ele me levou onde eu precisava. Eu passei pela mesma escuridão, eu passei pelos mesmos perigos da estrada, eu passei pela mesma possibilidade de ter um problema, mas eu me preveni. Ele, talvez pela falta de experiência, não fez a mesma coisa, não fez o mesmo com o carro, não teve o mesmo cuidado e teve problemas. A fé é como esse carro. A fé, se você disser para você assim: eu tenho fé, eu creio em Deus, mas você não avalia as histórias que chegam para você, você vai acreditar nada mais. Você vai achar muito natural um homem de 67 anos dizer que encontrou uma menina de 14 anos e dizer assim: rolou o clima. Aí eu entrei, mandou entrar, eu entrei, eu pedi para entrar, entrei. Você vai perder a noção, e aí vai acontecer algo terrível. Porque nós lemos no livro de Apocalipse: você não é quente e nem é frio, porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Sabe o que vai acontecer com essa geração que devia ser reserva moral,
como quis o profeta Samuel quando ele criou a escola de profetas. Quando Jesus disse que os seus discípulos seriam sal e luz, e os discípulos estão sendo sal sem sabor e sendo lâmpada queimada, sabe o que Jesus está para fazer conosco, com a igreja? Vomitar a igreja. Sabe como é que vai ser vomitada essa igreja? Deixa eu te falar uma coisa, o número de câncer está subindo, jovens estão ficando cancerosos. Não é à toa que a sociedade de medicina está dizendo assim, estamos assustados com o número de câncer de colo e reto. Nunca se viu câncer em tantas partes do corpo como agora, nunca se viu a violência crescer tanto como agora, nunca se viu a fome andar pelo mundo como está andando agora. Irmãos, nós estamos para ser vomitados. Deus está dizendo, vocês vão pagar um preço. Ele chegou antes de mandar o povo para a Babilônia e disse assim, se vocês se desviarem, virá um povo mais bravo e vai levar vocês como escravos, mas só depois de matar os jovens, de tomar as mulheres e de prender e levar como escravos. Aconteceu, foram para a Babilônia. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra sem antes avisar. Deus não destruiu o mundo nos dias de Noé sem antes avisar. A Bíblia diz para nós em Hebreus que Noé era pregador de justiça. Noé subiu montanha e desceu o vale dizendo, Deus vai mandar um dilúvio, se preparem. Deus está dizendo para nós, nós estamos para ver algo ruim. Jesus disse em Mateus 24 e 25, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, irmãos, nós nunca ouvimos falar tanto de guerras e rumores de guerra como agora. Pastor, mas guerra sempre existiu no mundo, sempre existiu, mas a gente não ouvia falar. Não ouvia falar do jeito que a gente está ouvindo falar agora. Não via como a gente está vendo agora. Fomes em todos os lugares do mundo. As pessoas estão dizendo assim, cuidado, o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba. Irmãos, tem 4 anos que o Brasil está passando fome. Nós voltamos para o mapa da fome. Está batendo na minha porta e na sua porta. É só você ver se o que você ganha hoje, você compra o que compraria com o mesmo dinheiro há 3 anos atrás. É só você ver. Vê se a sua compra desse mês vai ficar no mesmo valor que foi o mês passado. Pega o ticket de compra que você gastou no mês atrasado e veja se bateu com o do mês passado. Você vai ver que teve um aumento, se você comprou as mesmas coisas. Veja se você já não tem comido pior do que você já vinha comendo. E o número de desempregados, e o número de empresas fechadas, e o número de imóveis para aluguel. A Bíblia está dizendo para nós, olha, o mal está chegando por quê? Porque nós temos nos tornado uma igreja morna. A gente diz que é de Deus, mas não age como Deus. E o que dizer da ética? Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. O que é ética? Qual é a diferença entre moral e ética? Mateus diz, pai, só faz umas perguntas que fica difícil de responder. Eu falo, é fácil de responder, porque a gente não está acostumado a pensar. O que é moral? O que é ética? Moral é aquele conjunto de regras que nós julgamos serem essenciais e pelas quais a gente quer viver. São as regras que eu tenho para dizer que é uma vida correta. E a ética? Ética é praticar o que eu acredito que seja a minha moral. Se eu digo que não devo roubar, que roubar é pecado, essa é a minha moral. Mas se eu roubo, eu não tenho ética. Se eu digo que eu sou discípulo de Cristo e que tudo deve ser sim é sim e não é não, a minha palavra tem que valer. Quando a minha palavra não vale nada, eu não tenho ética. Moral, então, é o conjunto de regras que são importantes para mim e que eu defendo e que eu digo para todo mundo. Ética é se eu pratico aquilo que eu digo. Nós estamos vivendo um tempo em que os crentes dizem, eu sou discípulo de Cristo, mas não andam como Cristo andou. Que falam, eu sou crente, mas quando você pergunta no que você crê, eles não sabem. E aí o Senhor vem e diz assim, porque você, Ademir, porque você que está me ouvindo, não é quente e nem frio, mas é morno, está nesse negócio, eu estou a ponto de te vomitar. Eu vou te vomitar mandando a doença, mandando a guerra, mandando a fome, mandando a violência.
E quando você buscar o socorro em mim, você vai se lembrar que não fui eu que produzi. Foi você que buscou isso para a sua vida, porque eu te avisei antes. Você está dizendo aí que você é rico? Você é miserável, é um desgraçado, pobre, cego e nu. Irmãos, é palavra que nós lemos aqui em Apocalipse. Você está achando que você é rico? Você está achando que você é livre porque você diz: eu não quero ir para a igreja, eu não quero ler a Bíblia, eu tenho o direito de não fazer? Teve alguém que parou com a irmã Solange, né, que é uma irmã muito querida, né? E ela disse: pastor, fulano parou e disse: ué, mas teve uma festa na sua casa, você não me convidou? E ela disse: não foi uma festa, foi um culto. E o pastor disse para a gente convidar os irmãos da igreja. E aquela pessoa disse: mas você obedece, pastor? Irmão, para que a gente tem um pastor? Se o pastor te orienta e você não obedece, você é morno. Você diz: é importante ter um pastor na igreja. Você tem um pastor, quando ele chama a sua atenção, você diz: mas eu não tenho que obedecer a um pastor? Tem sim. Tem sim. Isso é ética. A sua moral é você dizer: eu sou crente, Jesus colocou um pastor, colocou uma igreja, eu devo ser fiel à minha igreja, e eu devo ser obediente ao meu pastor. Aliás, em Hebreus 13:17 diz: obedecei os vossos pastores, porque eles zelam pelas vossas almas como aqueles que vão dar conta das vossas almas. Então veja, a moral daquele moço é uma, a ética dele é outra. Graças a Deus a moral da Solange é uma e a ética dela é a mesma. Ainda bem. Mas qual é o risco que nós estamos correndo? Olha aqui para mim. Nós todos vamos passar por uma escalada de violência, um aumento da violência. Nós todos vamos passar pela privação de muitas coisas. Nós todos vamos passar pelas várias doenças. Olha, gente, o que tem andado de doença por aí. Cada dia tem um vírus novo, uma bactéria nova. Sem falar das doenças velhas que a gente achou que não voltavam mais, estão aí. Polimielite. Quem não sabe o que é polimielite, levanta a mão, só para eu saber. Quem não sabe o que é, levanta, fica com vergonha não, para levantar bem alto. Qual que é o nome popular para polimielite? Vocês nunca viram, sabe por quê? A geração de vocês, mais novos, foi uma geração que recebeu as vacinas. A mamãe levou você lá no posto médico e te vacinou. Mas a minha geração teve amigos que não se vacinaram e que tiveram a paralisia infantil, a polimielite, e as perninhas ficaram deformadas e tinham que andar com muleta, gente aleijada. Sabe que essa doença está voltando? Sabe que doenças sexualmente transmissíveis que a gente achava que não voltariam mais, como gonorreia, voltaram, como sífilis, estão aí de volta? Doenças novas e doenças velhas, cada vez mais numerosas e pegando e matando e aleijando. Desemprego, violência. Nós vamos passar por tudo isso, como Agar passou pela fome no deserto, como os 2 discípulos que iam embora de Emaús passaram. Mas a fé de Abraão, presta atenção, irmão, a fé de Abraão salvou Agar e salvou o filho dela. A fé de Abraão fez com que aqueles 2 discípulos voltassem à fé dos discípulos de Jesus. Sabe como é que nós vamos vencer as dificuldades se nós mantivermos a nossa fé intacta? Como é que você mantém a sua fé intacta? Lendo a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, conhecer as histórias da Bíblia. Você precisa ter uma vida de oração. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. Não é uma frieza natural, tem um impedimento espiritual. Você diz para alguém: vamos para a igreja, e a pessoa diz: não, eu estou desanimada. Não, vai você. Não, eu não quero ir. Irmão, não é normal. Alguém que tem o Espírito de Deus vive uma palavra que diz assim: alegrei-me quando me disseram. O natural é esse. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque o Espírito que está em mim se alegra. Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, mãe de João Batista. Isabel já estava grávida de 3 meses, ou 4 meses, 6 meses, sei lá de quanto tempo, não me lembro.
Quando Maria entrou na casa e saudou a Isabel, Isabel disse: a criança dentro de mim se moveu de alegria ao ouvir a voz da mãe do meu Salvador. A criança, ao ouvir a voz, ficou alegre. Quando você, que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ouve alguém que diz: vamos buscar a Deus, dentro de você tem uma alegria. Se não tem uma alegria, o Espírito que já está habitando você é o Espírito do mundo. E o Espírito do mundo vai abrir a sua vida para a doença, vai abrir a sua vida para a violência, vai abrir a sua vida para a pobreza, vai abrir a sua vida para tudo quanto virá ao mundo. Mas se você conserva a sua fé, o Espírito de Deus que habita em você te guarda do mal. Aí se cumpre na sua vida o que está escrito no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu passo pela doença, mas não fico doente. Eu passo pela pobreza, mas eu não fico com fome. Eu passo pela violência, mas o Senhor é o meu escudo. Eu passo pelo desemprego, mas o Senhor me sustenta. O mundo vai passar, mas Deus me guarda. Por quê? Porque a santa semente, a semente de Deus, está plantada em mim e eu cuido dela. Você quer atravessar tudo isso? Faça como eu fiz com o meu carro. Mantenha a sua fé preparada. Não faça como o meu sobrinho, que não se preparou e teve dificuldades. Graças a Deus que ele não ficou pelo caminho, que ainda conseguiu chegar lá. Teve só prejuízo financeiro. Você vai escolher como você vai passar pelos tempos difíceis que estão chegando para nós. Porque tudo que nós estamos vendo e ouvindo são apenas o começo das dores. Porque vai ficar pior. Pastor, o senhor é pessimista? Eu não, eu estou lendo os sinais, eu estou vendo. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, eu estou ouvindo. Ouvireis falar de doenças, pestes, eu estou ouvindo. Ouvireis falar de nação contra nação e etnia contra etnia. Sabe o que é nação contra nação? Dois países. Sabe o que é etnia contra etnia? É dentro do mesmo país, um dizer para o outro assim: não gosto de nordestino, não gosto de preto, não gosto disso, não gosto daquilo. É dentro da mesma, às vezes da mesma família, gente. Que tipo de vida você quer viver? Você está dizendo: ah, eu sou rico? O Senhor diz: eu estou te vendo. Você é miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que de mim compre o ouro refinado no fogo. Compre colírio para os teus olhos, para você ver o que você ainda não viu. E que você compre vestes limpas na minha mão. Porque sem mim, você vai passar por todas essas dificuldades. E para terminar, eu quero apenas lembrar uma coisa. O Senhor Deus disse: acaso faço eu alguma coisa sem antes dizer aos meus servos os profetas? Não. O Senhor nunca faz alguma coisa sem antes falar com os profetas. Eu disse hoje para o Mateus: eu vou ter que viver uma verdade terrível, de poder dizer para algumas pessoas, quando elas vierem carregando os frutos dessas coisas que eu citei, eu dizer: foi você que plantou. Eu não posso nem orar por você, porque quando o devorador atua na vida de uma pessoa, devorando a riqueza dela, a saúde dela, o casamento dela, o trabalho dela, só tem um que pode repreender o devorador. Malaquias capítulo 3. Por esta causa, eu, o Senhor, repreenderei o devorador. Só Deus pode. O que eu posso, na qualidade de profeta do Senhor, de pastor dessa igreja, é te avisar antes que você entre nessa dificuldade. Emenda. Toma jeito, cuida da tua fé, ainda dá tempo de você consertar a sua vida espiritual e ser fiel ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?